Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Quero saudá-los com a saudação de São Francisco de Assis. E hoje, de forma muito especial, convido a você, no programa Meditando a Palavra, a rezar conosco, a rezar sua vida, a rezar diante da Palavra de Deus, através da leitura orante. Eu sou Célia e junto com a irmã Oslaine queremos acolher com grande alegria o nosso diácono Luiz Polido, que irá participar hoje conosco deste momento de oração. É uma alegria tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado. Nós somos do grupo de leigos Carmelitas São João da Cruz e fazemos parte da paróquia São Sebastião, Santuário Nossa Senhora do Carmo. E eu quero começar esse programa também recordando as palavras de Jesus, que diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Comecemos então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir luz ao Espírito Santo, para que ele venha, hospede em nossa alma, ilumine a nossa mente, para que possamos neste dia ter entendimento e compreensão do que for necessário. Vamos invocar então a presença do Santo Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sempre que for rezar ou estar diante do Senhor, se perceber que está agitado, está inquieto, faça uma pausa, se recolha, procure esvaziar a sua mente, relaxar o seu corpo. E umas boas respirações ajuda bastante. Nós já nos preparamos, já estamos aqui na Capela do Santíssimo, que é um lugar também de silêncio e paz. E agora a gente vai começar a nossa leitura orante através da leitura do Evangelho. O Evangelho que vamos meditar hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, que nos revela a grandiosidade das bem-aventuranças, que faz parte do Sermão da Montanha, contidos no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E a nossa leitura orante tem como ponto de referência esse domingo em que celebramos todos os santos, a solenidade de todos os santos. Então, no capítulo 7, após Jesus pronunciar as bem-aventuranças, ele nos diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado ao insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Santo Agostinho afirma que essas palavras pronunciadas na montanha contêm uma doutrina na qual é tão perfeita, para dirigir a vida cristã e para aqueles que têm a intenção de tomá-las como uma norma de vida, e que são comparados ao homem que construirá a sua casa sobre a rocha, ao homem que edifica a sua casa sobre os ensinamentos de Jesus, que temos hoje como exemplo os santos. Então, ouçamos o Evangelho.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. glória a vós, Senhor. Vendo ele as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra, ela entra pelos nossos ouvidos, passa pela nossa mente e ela é acolhida no nosso coração. Então agora podemos meditar, isso é, falar o que Deus falou para mim através dessa leitura. Qual o efeito que ela provocou dentro de mim, dentro de você. Você pode aí em casa também estar refletindo, meditando essas lindas palavras de Jesus. As bem-aventuranças são retratos de Jesus, ou seja, através delas, Jesus disse quem ele era e como vivia. Ele nos apresenta o seu programa de vida e suas exigências. Neste evangelho, Jesus sobe a montanha e senta-se ao lado dos discípulos e começa a ensinar. Hoje, Jesus também me convida a subir a montanha, a entrar em oração, entrar em intimidade com Ele, para que Ele possa sentar ao meu lado e me ensinar. Jesus me diz: bem-aventurados, feliz é você, santo é você, se cumprir as bem-aventuranças, se cumprir as minhas exigências, que é o programa do Reino de Deus. Hoje, nessa leitura, o que mais tocou no meu coração foi o versículo: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. As bem-aventuranças, ela tem me mostrado que o caminho de santidade a ser seguido não é um caminho fácil. Ela exige de nós desapegos, exige que vençamos os obstáculos do dia a dia, e isso tem que ser superado a cada amanhecer. E diante de tudo isso, Jesus me convida a me alegrar e exultar, na certeza de que a sua proposta de vida é única e viável para a construção de um mundo mais santo, um mundo mais justo, fraterno e solidário, que vem em contraposição em tudo o que o mundo me oferece tão facilmente. Celebrar, todos os santos, como você disse, a gente tem eles como exemplo que viveram as bem-aventuranças, essas exigências, do reino de Deus, e sempre nos faz abrir mão de tantas coisas, mas sabe, na certeza, que isso é o melhor, que isso é a vontade de Deus, e muitas vezes não entendemos, querido? Eles são exemplos para nós do que passaram, do que viveram,
e alcançaram a vitória. Exatamente isso. Nós podemos observar que as bem-aventuranças que nosso Senhor Jesus Cristo nos apresentam, elas vêm nos informando que ninguém nasce santo, só santo somente o Senhor. Esse sim, eternamente santo. Mas cada um de nós, pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos convidados a fazer parte dessas bem-aventuranças. As 3 primeiras bem-aventuranças que nós temos no Santo Evangelho, ela trata de um povo que era assim, tido como infeliz. E as demais partes das bem-aventuranças colocadas pelo próprio Jesus, ela nos trata de uma questão moral. Então, ser pobre não é questão de não poder ter aquisição daquilo, mas ser pobre na bem-aventurança é ter condições superiores a muitas coisas, mas viver não somente a simplicidade, porque os ensinamentos de Jesus, ele nos diz assim para a nossa conversão: se alguém sofre, compadeça-se daquele que está sofrendo, estenda a sua mão, faça algo para que ele possa ter uma condição de vida melhor. Esse é o plano de Deus nas bem-aventuranças, né? E todo aquele que exerce esta função de realizar o bem para o próximo, ele encontra graça diante dos olhos de Deus e lá, no reino dos céus, lá na eternidade, terá uma vida plena e terá o seu campo de obra bem feita aqui nesse tempo, nesta terra, uma bem-aventurança que vai nos remeter a estar lá no céu, sentado no trono lá de Deus mais próximo, né? Porque fomos um bom exemplo daquilo que aprendemos do Senhor. Olha, nós temos aqui na paróquia São Sebastião, São Sebastião como um homem que realizou e colocou ao amor de Deus todo o seu despojamento, sendo ele um soldado romano, mas não teve medo de anunciar o Evangelho. Temos São Vicente de Paulo, que tratou dos pobres, sendo ele um homem que teria possibilidades de viver a grandiosidade de uma vida mais tranquila, sem muita preocupação, pregando também, mas mais acomodado, de uma certa forma, mais cômodo, mas preferiu ele envolver-se com aqueles menos favorecidos. Também São Vicente de Paulo, aqui nessa terra, nos deixou, por conta dessa bem-aventurança que Jesus nos prega, realizando e fazendo o bem. Ele, depois de morto, há mais de 50 anos, depois não sei exatamente a quantidade de tempo, quando foram fazer uma exumação, ele estava com o corpo incorruptível. Então, as obras de um homem nesta terra, que obedece os preceitos do Senhor e se enquadra nessas bem-aventuranças, ele já começa a ter sinais da mão de Deus, sinais da graça de Deus aqui embaixo nesta terra, onde Deus nos dá essa condição de vivermos por um período, para fazer o exame de como eu compreendi a dimensão espiritual, de como eu compreendi a mensagem do Evangelho. Só mais uma colocação com relação à observância da palavra de Deus e as bem-aventuranças. São Simão e São Judas Tadeu, que ontem celebramos a festa desses 2 apóstolos, eles foram praticamente decapitados a golpes de machado. Por quê? Porque alguém queria que eles adoraram uma pessoa, uma deusa, Diana, e eles disseram: não, eu só sirvo ao meu Senhor, só sirvo a Jesus Cristo, ao nosso Deus vivo, verdadeiro e presente. Então, por conta disso, eles foram martirizados, foram perseguidos e foram mortos, mas morreram com fé, morreram por amor ao Evangelho, para se enquadrar dentro das bem-aventuranças. Então, todo aquele que faz o bem, todo aquele que observa a palavra de Deus e coloca em prática tudo isso que é colocado para que nós possamos viver, ele encontra graça diante dos olhos de Deus e faz vida nesse tempo e irá na vida eterna, para a eternidade junto com Deus. São os exemplos dos santos que nós temos para viver essas bem-aventuranças. Não tenhamos medo, mas tenhamos a coragem de honrar o nosso batismo, de viver aquilo que Deus nos pede, pois somos filhos do mesmo Pai e, por amor a Deus, devemos observar a palavra e se encaixar em cada uma dessas bem-aventuranças que eu possa encaixar
fazer o bem a qualquer pessoa, e principalmente a Deus. Seja na nossa comunidade, em outras comunidades, em nossas famílias, aonde estivermos. Fazer o bem faz bem. Dando uma lida, né, esses dias para estar aqui passando para vocês alguns conteúdos desse evangelho, eu li algo que Canta La Missa fala, e ele fala estar em comunhão com os santos, está dentro do que você falou. O que é estar, né? Porque no creio a gente já reza, creio na comunhão dos santos, né? E ele coloca de uma forma muito assim, que eu achei muito interessante, a comunhão relacionada, é claro, à obediência, à fidelidade, assim como esses santos, né? E você citou agora, viveram todo esse projeto, né? Com fidelidade, com obediência, né? E também em relação ao que a gente pode estar pensando que eles foram como nós lá atrás, Pessoas normais, né? Então, são nossos irmãos, são nossos amigos, e nós podemos estar em comunhão com eles por essa unidade, né? Que é a caridade que você falou, no sentido do amor, né? Nós somos filhos de Deus, né? Todos, né? Filhos de Deus unidos ao Pai, né? Por esse amor, por essa caridade. Então, que é a primeira leitura, né? A segunda leitura, perdão, da liturgia deste domingo. E mesmo porque também, Osnain, Célia, todos nós somos, porque esses homens que foram santos, nessas bem-aventuranças enquadrando esse evangelho, e nem todos eles nasceram num berço de santidade, mas tiveram o seu posicionamento, muitos tiveram conversão de vida e começaram a realizar esse ensinamento de Jesus. Observando os ensinamentos de Jesus, do Senhor, eles começaram a praticar o exercício do amor. E aí foram apaixonando-se por aquele gesto e foram tendo fidelidade. Queridos, amados irmãos e irmãs em Cristo, você que nos assiste também nesse programa, em sua casa, fidelidade de santo. Você que é casado, você que tem sua família, você que tem aí o seu trabalho, você que tem alguma coisa de responsabilidade que você assumiu para você. Temos a mesma condição de sermos santos lá dentro da nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade, aonde nós estivermos, de uma maneira diferente, mas podemos ser santos, ter um olhar, um semblante de santidade. E as pessoas, quando nos olham pelas nossas ações, começam a praticá-las porque acham bom. Isso é viver santidade. E se Deus também te convidar a entrar em águas mais profundas, no seu chamado, na sua vocação, seja um homem santo, seja uma mulher santa, né? Assim como tivemos nossa Santa Teresinha do Menino Jesus, que abriu mão de toda a sua vida, de poder viver tranquilamente também, e foi viver para Jesus, com Jesus, sendo exemplo para nós dentro da Santa Igreja hoje, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de, né, tantas belezas que a gente pode extrair desse evangelho, agora a gente pode levar a nossa oração a Deus, né? Falar com Deus através da nossa oração. Até agora, Deus nos falou. Chegou o momento de respondermos a Ele em forma de oração. Santa Teresinha nos diz que a oração é a elevação da mente a Deus. É uma definição simples, porque Deus é exatamente isso. Deus é simplicidade e beleza. É o momento de deixar brotar naturalmente, a partir da meditação, o louvor, o arrependimento, a súplica, a gratidão, o pedido de perdão, a oferta e a adoração a Deus. Façamos a nossa oração. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós suplicamos, Senhor, que diante da grandeza desse Santo Evangelho,
que será rezado, está sendo rezado, de todos os santos. Possamos nós, quanto famílias, quanto colaboradores, quanto pessoas que somos batizados, também aqueles que não têm o batismo, Senhor, mas que vivem o cristão, o ser cristão na sua vida. Possamos nós, pela intercessão de todos os santos e santas de Deus, nos ser favoráveis, nos intercedendo junto a Deus por nós, para que nós tenhamos aquilo que for necessário de conversão em nossa vida, para que possamos deixar os excessos deste mundo e podermos nos procurar com o mínimo que o Senhor nos pede diante de sua santa palavra, observando e cada momento buscando na sua palavra, Senhor, um caminho de vida de graça, um caminho de vida plena, um caminho de vida que me dá ânimo e força na graça de Deus, pela força do Espírito Santo e pela intercessão de todos os santos e santas, a viver uma vida regrada na fé, na esperança, na caridade, na paz e no amor. Amém. Amém. Após a oração, é o tempo em que nós podemos ficar um pouco em silêncio, sentindo as vibrações da oração e o que ela provocou dentro de nós, para que possamos ir para o outro passo, que é o compromisso, né? A palavra, ela provoca em mim uma tomada de decisão. E é aí que nós passamos iniciamos a nossa conversão. A partir do momento que a palavra provoca uma ação dentro de mim, né, que eu tenho que tomar uma atitude, à medida que eu vou me voltando a Deus e vou me convertendo, né? Então nós podemos estar falando, né, que eu tiro de compromisso diante deste belo conteúdo. Que eu possa compreender e enxergar as dificuldades aqui nessa terra como um caminho para a minha santificação. E que eu possa também servir ao Senhor com alegria, na certeza de que a recompensa ela não será dada neste mundo, mas eu poderei desfrutá-la na vida eterna. Que nós possamos, diante desta palavra do Santo Evangelho, temos a igreja doméstica, nosso primeiro cantinho de igreja, que é a nossa família. Possamos juntos meditar sempre a palavra de Deus, nos comprometer como esses homens que foram santos e santas de Deus, homens e mulheres que foram santos e santas pelas suas atitudes, pelo modo de conversão e de ação que eles tiveram com a oração. Nós possamos ter dentro de nossas casas, com os nossos parentes, filhos, esposas, enfim, né, todo aquele contexto de família, podemos estar reunindo-nos como estamos aqui hoje e cada dia partilhar um pouco da palavra de Deus. E diante daquilo que nós ouvimos do Senhor, podemos fazer a nossa conversão, transformando a nossa vida velha, coisas negativas, em coisas construtivas, prósperas para a nossa fé e para o nosso dia a dia como filhos e filhas de Deus. Que as bem-aventuranças do Senhor Jesus possam se enquadrar assim, em todos os corações daqueles que buscam e esperam dias melhores do Senhor. Eu penso todas as vezes que eu me aproximo ou que nós nos aproximamos desses santos, nós estamos mais perto de Jesus. Então, assim, o que me faz hoje essa palavra é assim, estar atenta mais à vida desses santos, eu conheça mais e assim, o Inácio Laranhada das oficinas de oração, ele fala assim, que a partir do momento que a gente está mais próximos de Jesus, né, eu vou ter pensamentos, ações, sentimentos como Jesus. E assim dos santos também. Ele até coloca que devemos vestir os óculos de Jesus
para ter uma pureza no nosso olhar, né, que está relacionada à sexta bem-aventurança, que era uma característica muito evidente, né, dos santos, essa simplicidade no olhar, com esses olhos mais puros, né, com os olhos purificados para enxergar no outro a imagem de Jesus. Então, é um exercício realmente, né, de enxergar no outro o rosto de Jesus. Então, estamos chegando, né, ao fim do nosso programa. Se fosse para continuar hoje, a gente falava muito mais, porque é muito bom falar das bem-aventuranças, a falar dos santos, a tê-los como nossos exemplos. E para encerrar, eu gostaria, né, que o diácono nos desse a sua bênção e, antes de tudo, já querendo, assim, no fundo do nosso coração, eu e Euslaine, em nome do grupo de leigos Carmelita São João da Cruz, aqui da paróquia, agradecer a sua disponibilidade e, assim, a sua partilha, que foi muito enriquecedora para mim e acredito que para você também. Então, nos dê a bênção para nós. Está convidado a vir mais outras vezes, a participar conosco e a estar conosco diante de Deus e diante dos irmãos. A gente fica muito feliz, agradecido pelo convite de vocês também, claro. E é uma honra muito grande poder participar de ser um bem-aventurado por estar aqui hoje rezando. Isso me engrandece, né? A gente está sempre em formação, a gente está sempre buscando. Eu acredito e creio que aqueles que estão do outro lado ali, né, assistindo também, que vão assistir, possam perceber que, ao exemplo dos santos, nós devemos de também seguir esse bom exemplo. Todo bom exemplo deve ser seguido. Eu fico muito feliz e fiquei muito feliz por poder estar aqui hoje, rezando, né, partilhando com vocês e também com a nossa comunidade e todos aqueles que assistiram esse programa. É uma bênção de Deus e, quando bem colocado, expandir, né, faz o mesmo trabalho que Jesus disse para os seus apóstolos, os seus discípulos, ir de 2 a 2 e anunciar o Evangelho para todas as criaturas. Hoje temos a tecnologia que ajuda e chega nos cantos mais remotos, onde muitas vezes o homem não pode chegar com facilidade. É remota também o tempo para se chegar nos lugares. Mas que Deus abençoe e que tenha êxito as bem-aventuranças do Senhor em nossas vidas. Antes de você dar a bênção, eu quero já pegar um gancho aí, já que você falou dessa missão que cada um de nós, como cristãos, temos, né, que fazer, temos que agir. Então, você que está aí em casa, que nos assiste, né, através, né, da mídia agora, a gente pode também evangelizar. Então, curta o nosso programa, faça um comentário, compartilhe com seus amigos nas suas pastorais, e também já é uma forma, né, de estar evangelizando. Sabemos então a bênção de Deus. A bênção do Deus que sara Abraão e Agar. A bênção do Filho nascido de Maria. A bênção do Espírito Santo, Deus de amor, que cuida com carinho, ó Mãe, cuida da gente, esteja sobre todos vós. Esteja sobre todos vós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.